Chuva provoca 7 mortes, 6 em Luanda e uma na província da Huila. Na cidade capital há ainda uma criança desaparecida. Vai seguir no Jornal da Zimbo. Começa agora o Jornal da Zimbo com Tatiana Reis. Boa noite. Mais de 50 residências no distrito urbano da Samba ficaram inundadas em consequência da chuva que caiu na manhã desta terça-feira. No bairro do Prenda, o lixo arrastado pela chuva invadiu o asfalto e dificultou a circulação de automóveis. Este foi o estado em que ficaram algumas casas no distrito urbano da Samba, devido à chuva que caiu na manhã desta terça-feira. Este senhor, por exemplo, viu a vedação do quintal a ser levada pela chuva e teme que a casa seja o próximo alvo. Um dos medos, aqui tem criança, tem bebês, isso de hoje, se chover mais hoje, essa casa aqui não vai existir. Essa casa vai cair. Em consequência da chuva, muitas casas ficaram inundadas e algumas famílias estão ao relento. Tudo molhou, não tem como. As crianças estão fora mesmo, já sei nesse momento. Estão a brincar também nessa água. Diga, em casa de outros vizinhos que está assim um coxo seco. Enquanto na rua não tiver água que tirarem com a eletrobomba, as casas ficam todas inundadas. Sim, a casa mesmo inundou e também já começamos a carregar água desde as 7 da manhã até essa hora. A água já tinha acabado, mas está a nascer outra vez a água dentro de casa. É por causa da água que está aqui na rua. As ruas estão todas cheias de água. Quando as ruas estão todas cheias de água, dentro de casa a água não para. Com as ruas alagadas, quem desejava regressar a casa não teve alternativa que não fosse passar com os pés submersos. Imaginar como passar por aqui, casa dessas águas, está mal. Não tem como mesmo, está mal. Vamos ver quanto aqui nessa água, mas aqui está mal. Pô. O nível é preocupante. Muito, a água está batendo aqui, conta como vê, já desceu esse degrau, a criança também já não tem água no beco. No bairro do Prenda, os amontoados de lixo tomaram conta do asfalto, o que aumenta a preocupação dos moradores. Nós como mãe estamos a temer, assim, que chegamos em situações de chuva, está muito complicado aqui o bairro do Prenda. Nós queremos que, nos ajudem, vejam a situação do lixo, o lixo está mal, é muito lixo. Nós nem trabalhamos na lição, mas já estamos a colaborar. Não temos a pá, não temos enxada, não temos nada. É cada um traz o que é dele, que é para nós podermos limpar. Está mesmo demais. Os moradores das diferentes zonas de Luanda temem que a chuva e os amontoados de lixo possam levar ao surgimento de várias doenças. E ainda no distrito urbano da Samba há o registro de mais estragos causados pela chuva. O desabamento de um passeio provocou um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade. A situação representa um grave perigo para os moradores e peões que circulam naquela zona. Ngongo foi a última pessoa a passar por aqui antes do passeio desabar. Ele afirma que o incidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Eu saía da praia com o meu cão, que eu faço habitual normalmente de manhã. Passei por aqui, mal cheguei às minhas escadas, os escombros caíram. Caiu por quê? Porque aqui atrás na nossa vala há uma obra que estava a ser feita, que podia ser feita até agora, não fazem. Vieram limpar a vala, nos ultraparam com algumas obrinhazinhas, a chuva toda que vem lá do Rocha, aquela água que passa por este canal, dá cabo, vai fazendo rotura, fez rotura por baixo da vala e aqui criou um desnível. Hoje, como a chuva foi mais forte, olha, não aguentou e cedeu. Ngongo garante que na altura da colocação do passeio, os populares alertaram, mas não foram ouvidos. Por causa do mau trabalho que eles fizeram da vez passada aí, que vieram retificar, fizeram coisa nenhuma, meteram uma metade de betão e fecharam. Eu disse que não havia dar resultado, está ali, olha, o que é que aconteceu. O desab causou ainda fissuras no asfalto, deixando os automobilistas em perigo. Até por baixo da estrada está cavado. Daqui a pouco está a estrada a cair também, a ceder. A situação pode agravar-se caso as autoridades competentes não resolvam esta situação o mais rápido possível.
E a bacia de retenção do Talatona voltou a transbordar e uma viatura ficou submersa em consequência da chuva que caiu esta terça-feira em Luanda. Tem sido recorrente a inundação desta bacia de retenção sempre que chove, com alguma intensidade na capital do país. Esta é uma das vias principais de Talatona que, quando intransitável, cria transtornos aos automobilistas e moradores. Sempre que há situações de chuva, o cenário é igual. Então o meu apelo vai ao governo provincial de Luanda, na pessoa da senhora governadora Joana Lina, para o mais rápido possível fazerem uma intervenção sustentável à Lagoa do Talatona. Este morador diz que vários apelos têm sido feitos à administração de Talatona, mas apenas são realizados trabalhos paliativos. Quando começou a chover por volta das 9 horas, tinham mais carros estacionados neste lado, que pertencem aqui ao condomínio. Então logo os motoristas deram conta do fluxo d'água que aumentava, rapidamente conseguiram tirar os carros daqui do local. Também esta viatura não foi poupada. Mas ainda há um carro lá submerso. Esse carro que está aí submerso, o senhor trabalha aqui aos arredores aqui dos condomínios e até o momento desconhece que o carro está nessa situação. Então o meu apelo vai ao governo da província de Luanda, há soluções. Apelo que eles mesmos reúnem com os engenheiros de Angola, os arquitetos de Angola, para poderem ter uma solução para este fim. Segundo os moradores, esta inundação acontece devido à paralisação dos trabalhos de tratamento e melhoria desta bacia de retenção. E para nos mostrar como se encontra a cidade de Luanda a esta hora e o ponto de situação das famílias desalojadas pelas inundações, temos na zona da Coreia o Egmar Lino. Egmar, boa noite. Há muitas famílias ao relento. Qual é a situação destas famílias neste momento? Boa noite, Tatiana Reis. Neste ponto onde me encontro foram mais de 20 residências que ficaram inundadas em consequência da chuva que caiu na manhã desta terça-feira. Esta residência foi uma das mais afetadas e a proprietária do espaço encontra-se neste momento ao relento. Como conseguimos observar pelas imagens, tudo ficou submerso. A proprietária, que encontra-se aqui bem ao lado, não sabe onde ir. Boa noite, minha senhora, em direto para o Jornal da Zimbo. Quando agora nesta situação não tem para onde passar a noite com o filho, como é que vai ser? Não tenho onde ir, não tenho mesmo nada. Até dinheiro que eu apanhei táxi para ir para a TV Zimbo, a vizinha que emprestou. Não tenho mesmo nada, porque me apoia, é a igreja que me apoia, a igreja que me deu dinheiro para pagar essa casa. Não tudo molhou, os documentos? Tudo molhou, pai, até coisa da criança para resistir a criança, tudo molhou, não tem nada aí para coisa. Só talvez os baús que pode se aproveitar, o restante das coisas tudo molhou aí. Não tem mesmo nada para coisa. Na condição desta senhora estão outros moradores desta zona da Coreia B e vamos à conversa com uma das senhoras também que se encontra aqui. Boa noite, minha senhora. A sua casa também foi afetada com esta chuva? Sim, a minha casa foi afetada com essa chuva. A minha casa foi afetada com essa chuva, mas dela foi muito mais afetada ainda. Foi mesmo bem afetada. Aqui na Coreia nós temos muitos problemas. Baixa cair chuva, a água sempre entra dentro de casa. Mas a casa dela mesmo está mesmo muito afetada. A casa dela mesmo está mesmo muito afetada, muito. Muito obrigado. Então, o relato dos moradores desta zona, conhecida como povoado aqui na Coreia B, onde a chuva deixou muitas famílias ao relento, com destaque a esta senhora que falou em entrevista que nesta altura está com um bebê sem saber onde ir. Tatiana, relatos como este provavelmente devem existir em muitos pontos de Luanda, mas o certo é que esta senhora acaba até um certo ponto mostrar o clamor e nós conseguimos reportar. Egmar Lino, boa noite. Relatos de mães que perderam quase tudo e nós vamos dar continuidade ao seu Jornal da Zimbo. A Ministra da Saúde apela para cuidados redobrados por parte dos munícipes de Luanda com vista à prevenção das doenças oportunistas. Silvia Lutucuta reconhece a situação precária do saneamento básico na capital do país, que pode agravar-se nos próximos dias por causa da chuva. Temos que continuar a fazer a vigilância epidemiológica e controlar os surtos, porque com chuva e com outros problemas que têm sido amplamente divulgados, temos o desafio com saneamento
temos aqui um ambiente para o surgimento de doença, não é? Nós estamos aqui a falar de determinantes sociais de saúde importantes, de modo que o alerta também vai para a população. Os nossos profissionais, no âmbito das suas atribuições, vão continuar a fazer a vigilância epidemiológica, mas temos sempre que perceber que a saúde está no fim da linha, né? Mas vamos continuar a fazer promoção de saúde, a trabalhar, a dizer que doenças é que podem surgir neste cenário, para também alertar a nossa população. E a circulação rodoviária entre as províncias de Benguela e da Huila está a ser feita de forma condicionada. A ponte alternativa sobre o rio Cutembo, na fronteira entre as duas províncias, voltou a desabar nesta segunda-feira, ou melhor, nesta terça-feira, devido à forte chuva que se abate sobre a região. Em 2019, o Executivo angolano deu início aos trabalhos de construção de uma infraestrutura de 64 metros de comprimento e 12 de largura e construiu uma passagem alternativa para que a circulação de pessoas e mercadorias entre as províncias de Benguela e Huila fosse feita sem sobressaltos. Em 2019, os técnicos do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, apoiados pelos governos das duas províncias, realizaram os trabalhos de reposição da passagem alternativa para garantir a circulação de pessoas e mercadorias, enquanto a ponte definitiva, a cargo da empresa Condoril, encontrava-se na ordem dos 46% de execução física. A ponte sobre o rio Cutembo e uma outra sobre o rio Caluala, na região do Xongoroi, a 150 km a sul de Benguela, estão inscritas no plano de emergência do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território para a sua substituição no mais curto espaço de tempo. Esta é a sexta vez, em menos de 5 anos, que a ponte localizada na Estrada Nacional número 105 desaba devido às fortes chuvas que caem frequentemente na região. A passagem já alternativa é a única para ligar a Huila às províncias de Benguela e a do Ambo. Com a interrupção do movimento, vários caminhões estão estacionados nas duas margens, à espera de uma solução. Essa é a segunda vez que fico aqui 2 dias ou 1 dia e meio na ponte. Nossos governadores, para nos fazer grande favor, que reparam o mais rápido possível, que nós, povo, vamos ficar tranquilos, nós assim, negociantes, e vamos se sentir livres. Estamos a sofrer mesmo. Se essa ponte não acabar agora, vamos continuar até abrir, até maio lá. E esse ano nós tivemos, como não choveu já, agora que está em chover, vai chover muito tempo e nós vamos sofrer sempre. O apelo que eu tenho pelo governo é que esta dinâmica, para mim, não é lá muito bem louvável. A dinâmica que eu quero é que esta ponte fique rápida e a gente continua a circular sem nenhum constrangimento deste tipo, tá vendo? Porque isso é antigo e não consigo perceber se é do nosso lado ou se é do lado da Huila, tá vendo? Porque nós somos de Benguela. A única possibilidade de caminhões saídos da Huila chegarem a Benguela ou ao Ambo é agora através do Namibe. E o balanço provisório do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros aponta para 7 mortos e 2 feridos graves. Das 7 fatalidades, 6 foram registadas em Luanda, com realce para a morte de uma cidadã, aparentemente com 40 anos de idade, por eletrocução. Outra morte foi registrada no município de Umpata, na província da Huila, onde um cidadão perdeu a vida em consequência de uma descarga elétrica. Ainda em Luanda, o balanço parcial indica que 3 crianças foram arrastadas pelas correntezas, das quais 2 foram socorridas e uma continua desaparecida. Há também na capital do país o registro de várias residências inundadas, assim como vias primárias e secundárias nos diferentes municípios. Entretanto, tudo isso são dados preliminares, já que a avaliação dos danos continua numa ação que envolve as forças do Comando Provincial de Luanda e do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros.
Temos Félix Domingos Luciano, é diretor nacional dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Vimos desde o início deste jornal fortes imagens que a chuva causou na cidade capital. Há pouco já dávamos os dados provisórios. A esta altura, o que mais se pode dizer da chuva que caiu hoje sobre Luanda? Boa noite, Tatiana Reis. Boa noite, telespectadores da TV Zimbo. Queremos aqui fazer referência de que o país acordou sobre fortes chuvas. Portanto, não choveu só em Luanda, choveu de forma moderada nas províncias do Zaire, Huambo, Bengo, Uís, Benguela e Namibe. Portanto, tornou-se destaque aqui as chuvas que caíram sobre as províncias da Huila e a província de Luanda, respectivamente. Portanto, tal como disse na peça que passou anteriormente, aqui queremos fazer destaque nas chuvas que caíram sobre a província da Huila, que causou a morte a uma cidadã por descargas atmosféricas. Aqui também fazer referência naquilo que foram as consequências da chuva na província da Huila, no município de Quelengues, a ponte que ficou então neste preciso momento intransitável, cortando a ligação por terra da província da Huila e a província de Benguela. Portanto, todo destaque recai mesmo para a província de Luanda, onde, em consequência das chuvas que se registraram hoje, os serviços de proteção civil e bombeiros registraram um total de 18 ocorrências. Destas ocorrências, temos a destacar 6 mortes, infelizmente, e aqui a morte de 2 crianças no distrito urbano de Cacoaco Sede, nos bairros Augusto Ngangula e o bairro das Condutas. Portanto, continua até este preciso momento desaparecida uma criança no bairro da Coop B, isso no município de Viana. Também queremos aqui destacar, porque fez referência e circulou a imagem de uma senhora, isso no distrito urbano da Ingombota, bairro de Coqueiros, que veio a dar a morte por eletrocução. Esta senhora faz parte da estatística das 6 mortes já anunciadas? Faz parte da estatística, porque conta naquilo que são os dados colhidos pelos nossos serviços na província de Luanda. Também queremos aqui fazer destaque naquilo que foram as consequências, e vimos pelas imagens alguns carros a serem arrastados pelas fortes correntes de água. E aqui todo o apelo vai aos automobilistas que, em consequência das chuvas, geralmente há ansiedade em casa e procuramos pelas vias alternativas. Nesta sequência, muitas vezes o que acontece é que colocamos a viatura num solo desconhecido, procuramos uma via que não temos o domínio e, por consequências, então, vimos hoje haver viaturas a caírem nas valas de drenagem, e aqui muito particularmente o caso que se registrou no município do Quilamba-Quiache, distrito urbano do Palanca. Também queremos fazer aqui referência à queda de 2 árvores no município de Viana e também no bairro do Palanca. Queremos também fazer referência à queda de 2 postos de transporte de eletricidade de alta tensão e 2 de média tensão. Portanto, toda esta consequência da chuva, queremos também reforçar em apelo para que as nossas populações procurem ter o maior cuidado possível nesta altura que cai muita chuva. Sr. Félix, volto à questão da senhora que morreu e que o vídeo circula pelas redes sociais. Esta razão, por que razão isto aconteceu? E faço esta questão para saber se corre-se esse risco em todos os postos. Portanto, nós, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, queremos aqui reiterar este conselho para 2 questões. Questões que acontecem muito e é frequente quando registram-se chuvas. Primeiro, para as províncias do interior, frequentemente, a queda temos a registrar durante as chuvas aquilo que são as situações de quedas atmosféricas, descargas atmosféricas, né? Estamos aqui a ver que o indivíduo, enquanto vê-se debaixo da chuva, procura
um abrigo debaixo de uma árvore, o que é perigoso. Não se recomenda procurar abrigo enquanto cai a chuva debaixo de uma árvore. Mas quem deve passar esta informação à população? Nós, os serviços de proteção civil e bombeiros, as comissões e os secretariados municipais de proteção civil a nível do município, a nível da província, temos estado a passar. Isto faz parte daquilo que são os nossos conselhos úteis também. Agora, a questão que me colocou sobre o vídeo que está a circular da morte da cidadã por eletrocução. Também não se recomenda e, portanto, o que se vê é que a senhora procurou, na dificuldade de passar pela corrente de água que se fazia sentir naquele perímetro, procurou encontrar, então, o objeto fixo para passar para o outro lado, transporte para o outro lado. Não se recomenda porque para todos os meios de transporte de corrente elétrica ou então armazenamento, estamos a falar de cabines elétricas, postos de eletricidade, nesta fase de chuva, tem a tendência de procurar então transmitir, não é, aquilo que é a sua fonte de eletricidade muito próximo. E para nós, os seres humanos, recomendamos aqui procurar maior distanciamento possível para estas fontes de eletricidade. Senhor Félix, muito rapidamente, já tem um número de famílias desalojadas. Qual é a situação dessas famílias? Portanto, nós, para Luanda, os dados ainda são provisórios. Contam-se aproximadamente mais de 75 famílias nesse preciso momento que estão desalojadas por diversas consequências da chuva. Estamos aqui a falar residências que ficaram inundadas, residências que perderam por razões da chuva a sua cobertura, o teto, e portanto estas famílias, nesse momento também o Secretariado de Proteção Civil e Bombeiros vai, dentro do seu exercício, dentro da sua missão, procurar dar resposta e recuperação a estas famílias para que possam então encontrar o abrigo o mais rápido possível e dar as condições dignas que essas pessoas merecem. Para já só resta solidariedade. Sr. Félix Domingos Luciano, obrigada pela sua presença aqui. Boa noite. Até a próxima. Nós é que agradecemos e obrigado. Tempo agora para uma breve pausa no seu Jornal da Zimbo. Já voltamos com outras notícias. Até já. Os trabalhadores do Caminho de Ferro de Benguela podem entrar em greve nos próximos dias. Em causa está a falta de resposta às exigências que constam do caderno reivindicativo apresentado à entidade patronal. O caderno reivindicativo, segundo o secretário da Comissão Sindical, foi entregue à direção do Caminho de Ferro de Benguela no dia 9 deste mês. Nele constam 12 pontos, mas 2 são tidos como os pontos mais importantes, a começar pelo aumento salarial. Pontos candentes: o aumento de salário na ordem de 50%, sendo 25% 2020, ou seja, 2021, e 25% 2022. O outro ponto mais importante dos 12 tem que ver com a disponibilização da cesta básica, que não acontece há mais de 17 meses. O mais engraçado é que o dinheiro da cesta básica é cabimentado pelo Ministério das Finanças. Não é das receitas da empresa, não. É cabimentado mensalmente pelo Ministério das Finanças. Claro, o governo, o Estado, é o acionista principal da empresa do Caminho de Ferro de Benguela. O que complica é que ninguém recebe a cesta básica. E a justificação que a empresa dá não nos convence. Mário Saculembe acusa a direção do CFB de estar a revelar algum desinteresse com a situação. O processo não começou hoje. O processo começou no fim de 2019. E a entidade empregadora, muito sinceramente, nunca esteve interessado em resolver as preocupações dos trabalhadores. E são preocupações muito simples. Por quê? Porque 99,9% dos benefícios do trabalhador são provenientes do Orçamento Geral do Estado. Entretanto, caso não haja qualquer resposta positiva da parte da direção,
vai-se convocar a Assembleia de Trabalhadores que decidirá sobre o avanço ou não para a greve. Se não se pronunciar até no fim da tarde, no fim do dia de hoje, nós vamos convocar. E a lei nos confere esse direito. E o Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Benguela já reagiu a esta ameaça de greve dos trabalhadores. A direção da empresa mostra-se disponível em negociar com os trabalhadores. Há uma vontade da empresa em negociar, até porque o diálogo é que vai fazer resolver as questões todas apontadas no caderno reivindicativo. Quando é que o Conselho de Administração pensa em responder o caderno reivindicativo? Hoje dá-se a entrada da resposta do caderno reivindicativo. Quanto à questão da cesta básica, é uma questão que o Conselho de Administração está a responder na resposta ao caderno reivindicativo e penso que será bem esclarecida. Neste momento não tenho comigo a resposta, mas penso que até no final do dia a resposta estará entregue à Comissão Sindical. Quanto à primeira questão relativamente ao aumento salarial, tendo em conta do que no ano, creio que 2019, já houve uma negociação com a Comissão Sindical relativamente a uma pauta reivindicativa e que já foi aflorado a questão do aumento salarial. A que a empresa prometeu, creio que na altura, um aumento de 38% do salário até o mês de setembro de 2019, o que se não foi concluído na totalidade por conta do Covid-19, que tivemos e assolou a todos e houve uma paralisação de circulações, quer de passageiros, quer de mercadoria, que influenciou negativamente para o aumento de receitas. No entanto, também é uma questão que vai ser discutida, vai ser negociada com a Comissão Sindical e penso que haverão boas negociações e bons resultados relativamente às negociações, até porque os homens entendem-se conversando. O Instituto Nacional da Criança registrou mais de 3.000 casos de denúncias de violência sexual contra crianças nos primeiros 6 meses de funcionamento do Serviço de Denúncias SOS Criança. Os dados disponíveis indicam as províncias de Luanda, Benguela, Huila, Huambo e Cabinda como as mais críticas. Lúcio Lara e Rodé Gil foram os precursores no processo que deu origem ao Instituto Nacional da Criança, na antiga Comissão Nacional de Infância. Constituído dentro do Biro Político do MPLA e posteriormente sob a liderança do camarada Lúcio Lara, com o andamento do tempo, viu-se de que realmente é uma instituição que não deveria estar dentro do partido, mas sim dentro do governo. E então aí eu fui chamada a atenção para que assumisse a liderança do Instituto, da Comissão Nacional da Criança, na altura como secretária de Estado dos Assuntos Sociais. E desde 1991, o Instituto Nacional da Criança tornou-se na instituição responsável pela proteção e cuidados dos menores. No dia em que o INAC comemora 30 anos de existência e diante do número crescente de abuso sexual contra as crianças, foi lançada a campanha nacional de prevenção e combate à violência sexual contra a criança. Foi uma aposta bem feita, onde nós trabalhamos com o Ministério do Interior e todos os órgãos, e mesmo com a sociedade civil, e hoje começa-se a ter uma cultura a nível dos angolanos de denúncia. E nós, através desse OCS, que todos nós devemos preservar, que ele continua a manter a sua função, é onde nós estamos a ter os dados. E é dali que a gente tem a noção que, pelo menos os que chegam ali, nós temos conhecimento, e é aí que onde nós fizemos análise. E uma das preocupações do Instituto Nacional da Criança também é o crescente número de lares de acolhimento para menores que não reúnem as condições básicas de abrigo. Alguns centros foram encerrados. Em Luanda, imediatamente encerramos 3 centros e os outros centros, estamos agora a concluir a produção do relatório. Vamos fazer chegar à senhora ministra e à governadora com recomendações
precisas, e uma das recomendações é exatamente rever exatamente o funcionamento deste centro. E ainda, segundo o diretor do INAC, nesta altura foram encerrados 3 lares e os responsáveis estão a contas com a Justiça por conduta indecorosa e criminosa. E o Instituto Nacional da Criança registrou mais de 100 casos de fuga à paternidade no último semestre do ano passado. O INAC defende mais celeridade no tratamento deste tipo de processo por parte dos órgãos de justiça. Os de casos de fuga à paternidade em Angola têm crescido diariamente. Segundo dados avançados pelo Instituto Nacional da Criança, só no ano passado, de junho a dezembro, foram registrados mais de 100 casos. O que mais nos preocupa não são apenas pessoas de baixa renda, não são apenas pessoas que têm um nível de escolaridade baixa. Todos os estratos sociais estão envolvidos na questão da fuga à paternidade. Há várias perspectivas. A primeira perspectiva é fazer com que a Lei 25/11, que é a Lei contra a Violência Doméstica, que tipifica como crime o abandono de criança no caso da fuga à paternidade e penaliza com 2 a 8 anos de prisão, que a lei seja mesmo implementada. Paulo Calessa acredita que agora, com o novo Código Penal em curso, os números reduzam, mas apela à desburocratização no processo de responsabilização. O grande problema é que a lei está aí, temos números elevados de fuga à paternidade, mas não temos nas cadeias desse país, eventualmente, ninguém que está preso porque furtou-se das suas responsabilidades. Então aqui é importante que os magistrados apliquem a lei. Se temos números elevados, há pessoas que furtam-se mesmo de assumir, não porque não têm dinheiro, porque não querem. Então, para além da componente pedagógica, da sensibilização, é importante que a lei funcione e as pessoas sejam responsabilizadas nos termos daquilo que está previsto na Lei 25/11, que é a Lei contra a Violência Doméstica. O Dia do Pai é comemorado em alguns países do mundo a 19 de março. Em Angola, a efeméride foi comemorada pela primeira vez de forma institucional em 2009, sob o lema "Papá cumpra com o seu papel, assuma a sua responsabilidade perante nós, filhos e a família." As autoridades angolanas reiteram que não há razões para suspender a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O país já vacinou mais de 44 mil cidadãos e não pretende interromper o processo. Na próxima semana terá início a vacinação em Cabinda, Benguela, Huambo e Huila, por serem as províncias com mais casos detectados, a par de Luanda. Silvia Lutucuta mantém-se firme quanto à qualidade e segurança da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. 24 horas depois da suspensão da vacina em Portugal, a ministra angolana da Saúde voltou a reiterar que no país não há razões para suspender a administração da vacina. Não, neste momento ainda não temos necessidade de suspensão, mas queremos dizer que continuamos vigilantes. Outras vacinas também já tiveram efeitos adversos que levaram à morte. Vacinas muito bem cotadas, como a Pfizer, a Moderna e outras. Portanto, não há nenhum medicamento inócuo. É o que nós temos que dizer. Temos, por exemplo, a polio, que é uma vacina também muito boa, salva vidas, evita a paralisia. Mas há crianças que às vezes desenvolvem a polio vacinal, também pode acontecer. Portanto, não há nenhum medicamento inócuo, não há. E então a vacina, não há nenhuma vacina inócua, depende da resposta de cada organismo. A vacina é segura, diz a ministra da Saúde. Por esta altura e depois dos contactos permanentes que temos estado a fazer com a Organização Mundial de Saúde e olhando para o número de países noutras latitudes que continuam a fazer a vacina, ainda temos garantia de que a vacina é segura. A suspensão da vacina em 7 países europeus, de acordo com a ministra da Saúde, deveu-se a precauções e não a fatores diretamente associados ao remédio. Angola também está atenta a eventos colaterais que possam ocorrer em pessoas vacinadas. Todos os países, o que têm estado a dizer é que suspenderam por uma questão de precaução. Nós cá em Angola também estamos atentos e temos uma comissão de farmacovigilância que vigia os efeitos adversos. Todos os efeitos adversos, que foram poucos, são os normais das vacinas. Uma febrícula, cansaço, dores mioarticulares, às vezes dor no braço, sensação de peso no braço, mas estas manifestações passam em pouco tempo
e podem surgir em qualquer momento num período em que alguns dizem de 10 ou outros dizem de 15 dias. O país já vacinou mais de 44 mil pessoas. A informação foi apresentada esta terça-feira ao Parlamento angolano. Já vacinamos mais de 44 mil pessoas e que os nossos deputados acolheram com satisfação os esclarecimentos e a informação que lhes foi prestado, e também há aqui um nível de adesão à vacinação acima da média. No próximo dia 21, Angola assinala um ano desde que foram detectados no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro os primeiros casos da Covid-19 importados de Portugal. E multiplicam-se as ordens de suspensão da vacina da AstraZeneca em todo o mundo. Portugal, Eslovénia e Venezuela estão entre os últimos países a interromper a utilização da vacina. A substância foi desenvolvida pelo laboratório anglo-sueco em colaboração com a Universidade de Oxford. Casos de coágulos em pacientes que tinham tomado a vacina na Noruega fizeram soar os alarmes. A AstraZeneca mantém que não há qualquer prova de ligação entre os dois eventos, mas pediu aos reguladores internacionais para investigar. A Agência Europeia do Medicamento convocou uma reunião de emergência para quinta-feira. O Comitê de Peritos da Organização Mundial da Saúde debate o assunto já esta terça-feira. A OMS continua a recomendar o uso da substância. Maria Ângela Simão, subdiretora-geral da organização, diz que o benefício do risco de não vacinar ultrapassa o risco da infecção Covid, nomeadamente nas pessoas com doenças graves, com hospitalizações e morte. A OMS pede confiança nas instituições e controle do pânico. Num novo comunicado, já depois de grande parte dos países europeus terem suspendido o uso da vacina, a AstraZeneca volta a garantir que tem como prioridade as questões da segurança. Lembra que a substância foi usada em 17 milhões de pessoas na União Europeia e no Reino Unido e que o número de casos de coágulos de sangue comunicados neste grupo é inferior às centenas de casos que seriam de esperar. A declaração, pelo menos para já, não convence autoridades nacionais. Espanha juntou-se também para já ao coro dos países que preferem esperar para ver e ter mais informação. Em França, a suspensão da substância da AstraZeneca travou a campanha de vacinação em farmácias que tinha acabado de ser lançada. O impacto foi sentido ainda antes do Executivo se pronunciar, porque Portugal tinha feito na sexta-feira a prova de confiança na vacina da AstraZeneca, mas 3 dias depois suspendeu a utilização da substância, seguindo os passos de grande parte dos países europeus. E o país registrou nas últimas 24 horas 39 novos casos de Covid-19, um óbito em Luanda de uma cidadã de 62 anos de idade e 23 recuperados. Em estúdio já tenho o doutor em Saúde Pública Pinto de Sousa. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Vamos então à análise dos dados das últimas 24 horas no país. Bom, os dados são estacionários, manifestam o controle da epidemia. Naturalmente, continuamos com 2 dígitos. Há aqui a questão do óbito, infelizmente tivemos um óbito, mas em relação ao número de recuperados, houve uma queda relativamente ao número de ontem. Portanto, estas oscilações vão continuar a existir, portanto, nas próximas semanas ou próximos meses. Para já o número de recuperados, a idade varia dos 5 aos 70 anos. Agora, doutor, com a chuva que caiu hoje sobre Luanda, surgem as tais doenças oportunistas. Que cuidados os cidadãos devem adotar daqui para frente? Bom, primeiro, evitar o contacto com essas águas, não é? Porque a falta de saneamento é um determinante de saúde, pode influenciar positivo ou negativamente, ou seja, portanto, neste caso, com a chuva, há disseminação de focos, nomeadamente doenças de transmissão hídrica, cuidado com água, doenças de transmissão respiratória, naturalmente aí há que ter esse cuidado, e também a proliferação de vetores, nomeadamente mosquitos e ratos. Doutora, há famílias ao relento mais vulneráveis à Covid-19? Exatamente. Essas famílias mais vulneráveis, naturalmente que o esforço terá que ser redobrado no sentido de evitar contactos com águas paradas e a ingestão desta água. De qualquer forma, o risco é permanente, portanto,
portanto, a população tem que estar atenta, não é? Doutora Pinto de Sousa, boa noite. Boa noite. Feliz Muito noite. Obrigado. A TAG retoma amanhã os voos internacionais, depois de terem sido suspensos em janeiro do ano passado, devido à pandemia da Covid-19. O presidente da Comissão Executiva da TAG afirma que estão criadas as condições para a retoma dos voos nesta quarta-feira. Cumprimos escrupulosamente todas as medidas de segurança que são recomendadas pela Aviação Civil Internacional, pela Aviação Civil de Angola e pelo Ministério da Saúde. Escrupulosamente. O voo inaugural será amanhã para Lisboa, né? Estamos a falar no segmento intercontinental, porque a TAG já tem estado a voar para todas as províncias do país, né? Amanhã vamos fazer o primeiro voo internacional para Lisboa, na sexta-feira temos o voo para São Paulo e no sábado o voo para Joanesburgo. Rui Carreira adianta que o número de voos que a TAG vai efetuar posterior nesta fase ainda estará longe da sua real capacidade. Para nós este é um voo por semana para cada um destes destinos. Estamos muito longe daquilo que nós tínhamos no período antes da pandemia. Mas é um bom começo, E para garantir a eficácia da operação, mais de 2.000 trabalhadores da linha da frente da TAG começaram a ser vacinados contra a Covid nesta terça-feira. A vacina para nós é muito importante, porque nós somos da linha da frente. Esta vacina é de uma importância vital, quase. Isso é quase que um dever cívico de todos tomar esta vacina, não é? Para proteger-nos a nós e os outros. A nossa profissão, de algum modo, temos tido algum contato também com passageiros, não é? Daí a importância de nós também estarmos vacinados. A TAG recomenda aos passageiros que é obrigatório fazer-se acompanhar do teste da Covid RT-PCR negativo, realizado 72 horas antes. O relógio marca para o intervalo. Volte connosco, há muito mais para si no Jornal da Zita. Até já. Estamos de volta ao seu jornal. O secretariado do Biro Político do Comitê Central do MPLA esteve reunido hoje em Luanda. A vice-presidente do Partido dos Camaradas, Luísa Damião, orientou os trabalhos. Mas à margem da reunião, Luísa Damião revelou à TV Zimbo sobre o trabalho que o MPLA está a desenvolver para que as mulheres angolanas atinjam a paridade do género no próximo congresso do MPLA. Angola é membro das Nações Unidas, nós somos subscritores de vários instrumentos internacionais que instam os Estados-membros até 2030 a atingirem a paridade do género. E estamos a trabalhar nesse sentido. Particularmente, o MPLA está já com uma cifra de 40% de mulheres nas estruturas do partido aos vários níveis, mas teremos agora uma grande novidade no próximo Congresso, que as mulheres estarão representadas em 50% na composição dos órgãos de decisão aos vários níveis do partido e também na cifra que está destinada aos delegados ao Congresso. Teremos 50% de delegados homens e 50% de delegadas mulheres. Aqui está a prova evidente de que nós queremos caminhar, queremos fazer progressos, não queremos ficar no fundo da fila, mas temos que trabalhar e apostar seriamente na capacitação das mulheres, porque nós não queremos cumprir cotas por cumprir, nós queremos o cumprimento de cotas que estejam aliadas à meritocracia. E penso que as mulheres angolanas já interiorizaram bem este sentimento e têm estado a capacitar-se, a cultivar-se cada vez mais no sentido de ajudarem a crescer essa nova Angola que nós queremos cada vez mais democrática, mais moderna e mais inclusiva. E o relatório de atividades desenvolvidas durante o ano de 2020 dominou a agenda de trabalhos da 5ª reunião ordinária do Secretariado do Biro Político do MPLA. O documento será presente à 5ª sessão ordinária do Comitê Central, a ter lugar no próximo mês de abril. O organismo executivo do MPLA considerou positivas as jornadas políticas realizadas no último fim de semana pelos grupos de acompanhamento do Secretariado do Biro Político, as províncias do país, regozijando-se
com o nível de organização e de mobilização das estruturas do partido, por forma a enfrentar e vencer os próximos desafios políticos e eleitorais. Relativamente à avaliação do grau de implementação dos diferentes programas do Executivo, maiormente o PIN, o PRODESE e o PAC, os participantes da reunião recomendaram aos organismos competentes a atempada conclusão desses programas, por forma a resolver os problemas que afetam as populações e potenciar a participação das comunidades no processo de dinamização da economia nacional. Os membros do secretariado do Biro Político apreciaram ainda outros documentos, como os anteprojetos dos relatórios de execução do Orçamento Geral do Partido, o da aplicação dos fundos recebidos do Estado e o da Comissão de Disciplina e Auditoria a serem submetidos à próxima reunião do Comitê Central, bem como a informação sobre o estado de preparação do processo orgânico do 7º Congresso Ordinário da OMA. Os participantes da 5ª reunião ordinária do Secretariado do Biro Político do MPLA congratularam-se com a iniciativa do presidente João Lourenço no sentido da revisão pontual da Constituição e aproveitaram a oportunidade para encorajá-lo a prosseguir com a política de auscultação dos mais diversos setores da sociedade, apelando a todas as forças vivas da nação para um trabalho em conjunto no sentido da salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias constitucionais dos angolanos. Agora, o preço do barril de petróleo Brent abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a cotar a $68,44. O crudo do Mar do Norte, que serve de referência às exportações angolanas, registra sim uma queda de 44 cêntimos contra $68,88 negociados na segunda-feira. Tempo agora para mais uma breve pausa no seu jornal, a última, por sinal, que fazemos agora. Até já. Estamos de volta e com o desporto. O Petro de Luanda perdeu todas as chances de continuar a sonhar com o apuramento aos quartos de final da Liga dos Campeões. O representante angolano empatou hoje com o Kaiser da África do Sul e vai jogar as próximas partidas apenas para cumprir calendário. Todo o vocabulário do Petro resumia-se no seguinte: ganhar. Não havia atalhos para se continuar a sonhar com os quartos de final. O Petro até sonhou e continua a sonhar, mas não acordou. Os jogadores entraram em campo sabendo que era o jogo da vida deles, a primeira de 3 autênticas finais. Mas o que se começou a ver nos minutos iniciais era um Kaiser a mostrar que não tinha vindo a Angola para se impressionar com o estádio 11 de novembro, tendo povoado a zona mais recuada da equipa angolana. Aos 11, ao Petro valeu a atenção de Dominique após um alívio da defesa. E mais de 40 minutos depois, um lance digno de Vénia. Job deixa o oponente no chão, dá uma de garçom, servindo ao azulão, mas o brasileiro, desequilibrado, não faz melhor. Foi com este fôlego que o Petro entrou na segunda parte, mas nem de bola parada chegava lá. Lá quase chegou o Kaiser, quando todos os caminhos davam para o golo, aos 70, mas Diógenes foi imperial. Na hora H, foi o senhor do lance, a evitar o pior. O Petro ficou-se pelo empate, mas na verdade perdeu. É que perdeu toda a chance de ter os quartos de final como um sonho. Faltam apenas 2 jogos e matematicamente já é impossível chegar-se lá. Portanto, serão 2 jogos para cumprir calendário.
No espaço Mulheres de Mérito de hoje vamos conhecer a história de Aida Alberto, uma jovem de 40 anos que desde 2014 escolheu uma profissão difícil de imaginar a ser feita por uma mulher. Ela é mecânica. Começou como cobradora de autocarro e depois decidiu abraçar novos desafios. Ela sonha abrir uma oficina e contratar apenas mulheres para mecânica. Vamos acompanhar a reportagem da Maria Pedro. Um trabalho duro. Aqui não há vaidade. Quando o assunto é pôr as mãos na massa, entra-se de corpo inteiro. Rigor no manuseio das ferramentas que se transformam em fiéis companheiras. Os pés firmes revelam tanta segurança quanto solidez na personalidade. Uma escolha feita e da qual se orgulha. Uma profissão que é tal como se diz na gíria para homens valentes. Mas para boa surpresa, nossa personagem não é um senhor. Aida Alberto é uma mulher simples, batalhadora, dedicada e muito simpática. Com 40 anos de idade, exerce a sua função com amor e profissionalismo. Dotada de muita garra, encara vários desafios, gosta do que faz e não pensa em desistir tão cedo. Quero construir uma oficina, se as possibilidades forem favoráveis, construir uma oficina, fazer quando tiver mais de 50 anos, 60, continuar a trabalhar na área da mecânica e orientar certas meninas a trabalharem também. Chega ao serviço com uma imagem diferente e quem a vê dificilmente adivinha que é mecânica. Aida troca-se para mais um dia de trabalho. Posteriormente, dirige-se para a viatura que vai reparar. Começou como cobradora de autocarros na empresa Tecul, mas a vontade de crescer profissionalmente levou-a a abraçar outros desafios. Não é porque na cobrança não me sentia bem, queria fazer uma coisa diferente. A paixão pela mecânica aconteceu logo no primeiro contacto. E nós sempre aí visitar a Tecul na altura. E aí encontramos a direção da empresa, nos recebeu, ia nos mostrando as coisas, essa é a área de máquina, essa é a área de motor, essa é a área de eletricista, essa é a área... Exato. E criou-se já uma paixão. Aida é uma mulher alegre e muito divertida, principalmente quando está a trabalhar e não tem medo de pegar no pesado. Os colegas sentem um carinho enorme por ela e têm o respeito de todos, mas ainda enfrenta o preconceito de algumas pessoas. Outros dizem, mulher só serve para ficar na cozinha, pá. Esse não fazem nada, pá. Aida tem o apoio das duas lindas filhas, mas o marido coloca muitas reticências. O meu marido nunca está a favor. Mecânica, mulher tem que ficar de unhas pintadas, sempre bonita. Agora você, olha. A simplicidade é o seu lema. Mas de vaidade assim, brinco, pintura, não, só tudo natural. Para já na mecânica nem nos possibilita meter unha plástica. Recebe muitos elogios e presta apoio a todas as mulheres que pretendem seguir os seus passos. E não desista, é bom uma mulher com garra. Mas uma mulher que quebrou inúmeras barreiras para realizar o seu sonho de vida. Se há mulheres que não sabem trocar um pneu, aqui temos uma grande mecânica. Parabéns e muita força. E você já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. É terça-feira, dia de debate livre na sua TV Zimbo. Não perca mais daqui a pouco com a moderação do jornalista Amílcar Xavier.
Boa noite, continue conosco.